Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre doenças causadas por fungos, as famosas micoses, tá, gente? O que você tem que pensar? Primeira coisa, do que o fungo ama de paixão? É isso que você tem que pensar. Para você saber depois como é que essas doenças vão se desenvolver aí no seu corpinho, certo? Então, se você pensar, olhem só. Os fungos amam de paixão três coisas, tá? Eles amam um local úmido, certo? Eles amam um lugar escuro, certo? Eles amam um lugar quente. Olha que delícia, né? Úmido, escurinho e quentinho. É disso que o fungo gosta. Então, minha gente, e como é que os fungos se estão aí no ambiente? Como é que eles chegam até você? Você tem que começar a pensar essas coisas. Então, olhem só. Qual é a estrutura de um fungo? O fungo pode ser unicelular ou pluricelular. Se ele for unicelular, ele vai lá começar a se desenvolver, replicar suas células e começar a ocasionar as lesões, tá? Ou se não, gente, o fungo ele vem de um esporo, que esse esporo está onde, gente? No ar, tá? Ou no solo. Esse esporo, ele começa a se desenvolver e formar uns cordões de células, que nós chamamos de hifas, certo? Essas hifas, elas vão se proliferando até formar uma série delas todas juntinhas que formam um micélio, tá? Obviamente que quando eu tenho já a formação de um micélio, eu tenho um desenvolvimento dessa doença muito grande. Então, nós temos que saber doenças e doenças, que doenças são essas, tá? Outra coisa, gente, nós temos que lembrar que os fungos, como é que eles se alimentam? Eles jogam as enzimas lá no meio, eles digerem o que tem ali e depois absorvem, tá? O fungo não vai lá dando mordida nas pessoas, tá? Então, o que ele faz? O fungo está instaladinho lá com as suas hifas, né? Na sua pele, na sua unha, onde for. Aí, o que ele faz, gente? Ele começa a jogar enzimas na sua pele, na sua unha, seja onde for. Essas enzimas começam a quebrar as células, liberar os nutrientes que vão lá para o fungo, tá? Por isso que normalmente os fungos, eles fazem o quê? Eles fazem lesões nos locais onde eles estão instalados, tá? Vou começar a dar exemplo. Gente, olha só. Se você é daquele ser humano que vai lá tomar banho, né? Toma banho, que é bom, hein, minha gente? Toma banho, vai lá. Bota o pezinho sem enxugar direito dentro da meia do tênis e vai embora. Com certeza, uma semana depois, você já começa a sentir uma coceira no meio dos dedos. Aí essa coceira vai aumentando, vai ficando mais avermelhada, até que começa a formar como se fossem rachaduras mesmo, são fissuras, tá? Isso que o povo chama do quê, gente? Como é que se chama isso? Frieira, né? Essa frieira que o povo chama normalmente, o que não é nada mais, nada menos do que um fungo que se instalou no seu pé. Ai, que horrível, né? Por quê, gente? Porque lá estava o quê? Úmido, porque não enxugou direito o pé, botou a meia e o tênis, escuro e quentinho, pronto, ideal para o fungo se desenvolver, tá? Então, qual é a solução para isso, gente? Normalmente uma frieira você cura com a maior facilidade, né? Porque você vai lá, deixa o pé sequinho, vai, troca sempre de meia, que você não pode ficar com uma meia uma semana, né? Deixa o tênis tomando sol, tudo isso para quê? Para matar os esporos de fungos que estão lá e que podem se instalar no seu pé. Então, por exemplo, frieira é um exemplo clássico de uma doença, uma micose, né, que vai prejudicar o seu pé. Mas aí, minha gente, tem outras doenças. Então, nós temos, por exemplo, micoses que são de unha. Gente, micose de unha é a pior micose que tem, é a coisa mais difícil que tem de você curar. Como é que ela se instala, gente? A mesma coisa, eu tenho que ter um esporo que veio de algum lugar. Normalmente, gente, a micose de unha
você vai contrair essa micose utilizando materiais que uma pessoa que tem micose também vai disponibilizar. Então, por exemplo, lixa de unha, alicate de unha, tá? Que são o quê, gente? São materiais utilizados em manicures, pedicures, por aí, e que podem passar. Por isso que é bom você fazer o quê? Você ter o seu material, tem a sua lixa, tem o seu alicate, né? Eu nem aconselho tirar cutícula, gente, mas se você quiser, cada um tem que ter o seu para que você não prolifere essas doenças. Por quê? Se instalou o fungo ali na unha, o que vai acontecer? Gente, esse fungo vai se instalar entre a unha e a base da unha, que é o seu dedo, a pele do seu dedo, tá? E aí esse fungo começa a se desenvolver ali com essas hifas, bonitinho, e ele começa a fazer o quê? Jogar as enzimas, digerir a sua pele e começa a se proliferar. E, gente, a coisa mais difícil que tem é você curar uma micose de unha, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né? Então, gente, dêem uma olhadinha nesta foto de micose de unha, que linda que ela fica, gente, é horrível, né? E se a pessoa deixar, essa micose vai se proliferar muito, a pessoa pode vir a perder a unha ou coisas piores, tá, gente? Então, você tem que ficar muito atento e tomar muito cuidado, tá? Outra doença, gente, vocês já devem ter ouvido falar em candidíase, né? Candidíase é causada por um fungo que é Candida albicans, tá? É o nome do fungo, certo, gente? Não precisa ficar decorando esses nomes não, mas só para vocês saberem. Essa cândida, que a gente chama, ela pode se desenvolver na boca das crianças, por exemplo, tá? Bebezinho, novinho, que ainda não tem o seu sistema imune muito bacana, muito bem estruturado, desenvolve esse fungo na boca. Então, forma-se, gente, placas como se fossem... o fungo tem um aspecto cotonoso, né, de algodão, então formam-se aquelas placas na língua ou dentro da boca, né, na bochecha, tal, da criança. E a coisa também é até tranquilo de ser curado, mas você tem que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Essa candidíase é uma doença oportunista. Quando a pessoa, né, está com o sistema imune muito baixinho, essa candidíase começa a se desenvolver, tá? Pessoas que são portadoras do vírus HIV, tá? Essas pessoas que já são adultos, quando você percebe, né, começa a desenvolver a candidíase, é porque o nível de vírus está alto e a pessoa está com o sistema imune baixinho. Então, você tem que fazer os tratamentos para aumentar o sistema, né, regular o sistema imune dessa pessoa, porque senão começa o desenvolvimento dessa cândida, tá, gente? E aí, esta cândida também, ela pode se desenvolver no interior do canal da vagina de nós mulheres, tá? E é uma doença relativamente comum. Então, o canal da vagina, gente, ele tem todos esses aspectos aqui. Ele é úmido, ele é escuro e ele é quentinho, tá? Os esporos, eles vão vir de onde, gente? Os esporos podem vir do ar, né? Da atmosfera mesmo. Esses esporos estão por aí. E acaba acontecendo o quê, gente? Esses esporos, eles acabam chegando até o canal da vagina e começam a se desenvolver. E esses esporos vão formar hifas, né? Neste canal da vagina. Então, como é que a gente consegue perceber isso, né? Então, a mulher começa a sentir uma coceira no canal da vagina, começa a ter um corrimento, né? Que não é normal, o corrimento não é uma coisa normal, tá? Então, começa a ter um corrimento e aí começa, obviamente, a sentir um incômodo, tá? Vai ao médico para verificar o que é. E aí, como é que a gente detecta isso, gente? A gente introduz no canal da vagina como se fosse uma escovinha mesmo, né? Que vai retirar as células do canal da vagina. A gente coloca numa lâmina e o resultado é esse que vocês estão vendo aí, gente. Ó, o que vocês estão vendo são células da mucosa da vagina, tá? Essas células bonitonas aí, que você tá vendo o núcleo e tal. E entre essas células, se você prestar bastante atenção, essas células, entre elas tem as hifas do fungo. As hifas de quem, gente? As hifas da Candida albicans, tá? Que é justamente, são estas hifas
que vão se instalar entre as células, tá? Ocasionar, obviamente, uma ulceração e o que vai, se a mulher não se cuidar, né, não verificar rápido, não fazer um tratamento, o tratamento é extremamente simples, tá? E aí, por quê? Porque se deixar essas hifas que vocês estão vendo aí, elas se proliferarem mais ainda, elas podem ocasionar ulcerações no canal da vagina e abrir essas ulcerações, elas abrem o canal da vagina para infecções de outras bactérias, tá? E que não é uma coisa bacana, né? Então, a candidíase que se instala no canal da vagina, ela tem que ser curada rapidamente, tá? Então, algumas práticas que são comuns, né? Então, você, sei lá, retirou a calcinha do varal, você passa a calcinha com ferro quente, mesmo, né, para você utilizar, mesmo que vá guardar na gaveta, passa bonitinho e depois você vai, então, fazer a utilização. Tudo bem? Então, o que eu falei? Já falei de uma micose que é a micose de unha. Já falei de uma micose que é a cândida, que vai ser o quê, gente? Ela pode se instalar na boca de uma criança ou de uma pessoa que está com o sistema imune debilitado, ou se não, pode se instalar também no canal da vagina. Que outras micoses que nós temos, gente? Micose de pele, né? Então, as pessoas podem adquirir micoses de pele aonde, gente? Na praia, por exemplo, né? Onde você vai ter esporos, onde você vai ter o desenvolvimento dessas micoses. E aí a micose de pele, ela forma, gente, uns halos, né? Porque o fungo tem essa característica de formar uns halos na pele, tá? Esbranquiçados. Por quê, gente? Porque o fungo vai se instalando, vai digerindo aquela parte que é a primeira camada superficial da pele, e ele vai se instalando ali, formando aqueles halos esbranquiçados na pele, tá, gente? E aí, às vezes, essa micose de pele, que tá às vezes no ombro, na costa, assim, ela é proveniente do couro cabeludo. Então, o que acontece? Se você tiver isso, você tem que verificar também o seu couro cabeludo, que é esse fungo pode estar instalado ali no couro cabeludo, e fazer o quê, gente? E vir para a pele e começar, então, o desenvolvimento dessa micose, tá? Aviso aos navegantes que têm aqueles dreads na cabeça, tá? Gente, vocês têm que cuidar muito bem desse dread da sua cabeça. Por quê? Porque lá vai estar o quê? Úmido, quente e escuro, né? Então, é um prato cheio para os fungos se desenvolverem. Não é que eu tô falando para você não ter o seu dread, não. Você pode ter, mas só que você tem que cuidar com carinho e amor desse seu dread. Secar bem, né? Quando você lava e tal, para não dar condições para os fungos se desenvolverem, tá bom? Que outros tipos de fungos podem causar doenças? Viram que eu falei da pele, falei da unha, falei da candidíase. Nós também temos fungos, gente, que podem se instalar nas vias respiratórias, tá? E isso é muito perigoso, certo? Nós temos alguns fungos que eles crescem em fezes de animais, como pombos, como morcegos, tá? E aí, o que acontece, gente? Esses fungos vão se desenvolver ali, né? Nas fezes desses animais. E quando você inala esse fungo, o que acontece, gente? Esse esporo vai chegar nas suas vias respiratórias, começar a se desenvolver dentro das suas vias respiratórias, principalmente alvéolos, brônquios, bronquíolos, e começam então a degenerar as regiões lá das vias respiratórias. Muitos deles podem chegar até a matar a pessoa, tá? Lembra o povo falava da maldição da múmia, né? Que o povo ia lá, abria o sarcófago e a múmia, porque se abriu, você morria? Na realidade, não era muito bem isso não, tá, gente? Nós tínhamos ali, imagina, uma múmia que tá lá 2000 anos, o que não tinha de esporo de fungo ali, que ficou quietinho esse tempo todo. Imagina, se abriu, a pessoa inalou, que não tinha nenhum tipo de proteção. Hoje que o povo vai, né? Quando os arqueólogos já têm máscaras, aquelas coiseiras todas. Então, aquele povo inalou aquilo, né? Cheio de esporos de fungos, eles começam a se desenvolver e matava a pessoa mesmo, né? E aí você achava o quê? Que era porque o cara abriu o sarcófago, que ele... Não devia ter aberto, tinha que ter respeitado, aquela coiseira toda, tá? Mas, normalmente, era um fungo que acabava matando aquele ser humano, tá? Seres
Estas são as principais doenças causadas por fungos. Todas elas se chamam micoses, tá? Por que chama micose? Porque vem do mico, gente, porque a micose, ela vem do quê, gente? De um prefixo que indica justamente filamentos, hifas, tá? Para que eu possa desenvolver o meu fungo. Então, micose, ela é um grupo de doenças, né? Não é uma específica, porque a de pele é uma, a candidíase é outra, a de unha é outra, a do pulmão é outra, tá? Cada um deles tem um nome específico aí, de acordo com o fungo que vai parasitar o ser humano, tá? Mas como eu falei para vocês, os fungos, eles são oportunistas, né? Então, o que acontece? Esse fungo, como ele é oportunista, toda vez que você tiver com o seu sistema imune baixinho, ele vai começar a se proliferar muito mais. Então, por isso, as dicas de sempre, né? Se alimentar bem, descansar bastante, fazer atividade física, porque, gente, para a saúde não tem segredo, não tem receita mágica, tá? A receita mágica, na realidade, é você viver bem com você mesmo, você comer bem, você fazer atividade física e você ter o seu coração em paz, tá bom? Seres, eu espero que vocês tenham curtido esta aula, tá? Fica aí as minhas dicas para vocês e um beijo no coração de todos, sem esporo de fungo, certo? E até a próxima!